Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Seu Futuro Tem Valor. Meu nome é Thiago Menezes. Em primeiro lugar, antes de falar a dica do vídeo, peço que você compartilhe, curta, se inscreva no canal no YouTube para que esse trabalho continue crescendo de forma gratuita. Isso ajuda muito. E pessoal, qual que é o tema de hoje? Eu resolvi separar aí de forma resumida para vocês 4 tipos de investimentos que não podem faltar na sua carteira de investimentos se você quer alcançar a tão sonhada independência financeira, porque realmente tem muitas opções no mercado financeiro. E aí a questão é, beleza, Thiago, consigo poupar um pouquinho todo mês ou de períodos em períodos, só que eu não sei o que fazer e onde aplicar. Então vamos lá, dica de ouro. 4 tipos de investimentos que não podem faltar na sua carteira de investimento. Número 1, o famoso, que está sendo assim, muito realmente popularizado, o título público. Os títulos públicos, por que eles são tão interessantes de se ter em carteira? Primeiro, rentabilidade. Se a gente for pegar os últimos 15 anos, o investimento que mais rendeu no mercado, inclusive mais do que imóveis, chegou a render então de mais ou menos mais que 4 vezes imóveis em média, que eles valorizaram, exatamente, foram os títulos públicos. E ele é considerado também o melhor investimento em termos de segurança. É um investimento considerado o mais conservador do mercado, porque ele simplesmente é usado de garantia para todos os outros investimentos praticamente. Então a gente já falou, por exemplo, do FGC, que é aquela garantia de R$250 mil que você tem uma espécie de seguro caso o banco quebre. Algumas aplicações específicas de títulos de crédito privado, como CDBs, LCIs, LCAs, letras de câmbio. Essas aplicações têm FGC, a própria poupança, então se o banco quebrar até R$250 mil está garantido. Tá, mas o que o FGC faz para dar essa garantia para você? Ele basicamente aplica uma parte do dinheiro dos bancos ali que eles são obrigados a colocar pelo Banco Central no FGC para fazer esse colchão reserva no mercado financeiro. O que o FGC está fazendo? Ele está aplicando em títulos públicos. O que você está fazendo quando você investe numa previdência privada? Em torno de 50% a 80% do fundo que você escolhe de previdência privada ou fundo de investimento está em títulos públicos. Então ele é a garantia de boa parte dos investimentos e aí por isso ele tem que estar em carteira e de preferência você tem que colocar um valor que você invista diretamente em títulos públicos, porque tem a opção de você, como eu falei, via fundos, previdência e outras opções, você indiretamente já está investindo em títulos públicos. Ok, legal. Então, título público é o primeiro que não pode faltar. De preferência, se você vai usar dinheiro no curto prazo, ou seja, vai precisar resgatar rápido, em menos de um ano, busque investir em LFTs, letras financeiras do Tesouro, porque essas pagam 100% dos juros, você consegue vender a qualquer momento sem risco de perda. Agora, se você for ficar um pouco mais de tempo, pensando principalmente de 2 anos para cima, NTNs são as mais rentáveis, geralmente porque pagam inflação mais juros e dão uma valorizada. Mas não compre elas pensando a curto prazo, tá? Segundo tipo de investimento que não pode faltar na sua carteira, e lembrando, eu estou indo por ordem de prioridade, isso significa que tem também a exposição, ou seja, o percentual que você vai colocar em cada investimento tem que começar do primeiro para o último, porque eu estou começando justamente pelas aplicações mais conservadoras e o brasileiro, de forma prioritária, ele é conservador, então boa parte tem que estar em títulos conservadores na sua carteira para você ficar mais confortável. Segundo lugar, outro investimento que não pode faltar, títulos de renda fixa de crédito privado. Ou seja, esses mesmos CDBs, LCIs, LCAs que eu comentei, que tem fundo garantidor de crédito, então você consegue praticamente zerar seu risco de crédito, que é o risco do banco quebrar, da empresa quebrar. Você pode comprar esses títulos principalmente em corretoras de investimentos, porque aí você vai ter acesso a bancos de médio porte, não só a bancos de grande porte, dentro das opções, e logicamente os bancos de médio porte vão pagar mais do que os bancos de primeira linha. E aí você, com o FGC, você não precisa se preocupar tanto se o banco é grande ou pequeno, vai na rentabilidade. E essa é uma dica muito importante. Um CDB, por exemplo, via uma plataforma de corretora de investimentos, uma asset independente, você vai conseguir uma rentabilidade de às vezes 120% do CDI, enquanto que num banco tradicional grande você vai conseguir no máximo ali uns 90%, 85% do CDI num CDB. O CDI é a taxa de juros basicamente, tá, gente? Então a gente está falando de uma rentabilidade que pode chegar a quase 30% a mais quando você faz essa comparação. Então LCIs, CDBs, debêntures também são boas opções, devem estar dentro da sua carteira sempre num percentual relevante.
Agora, o terceiro item qual seria? O terceiro item seriam fundos multimercado. Nós gravamos um vídeo falando sobre fundos multimercados, pelo menos 2 vezes já, e é um tipo de fundo muito interessante. Qualquer suitability que você for fazer, ou seja, teste de perfil, você vai ver que a indicação em fundos multimercados, ela muitas vezes chega a 30% do total investido na sua carteira, mesmo você sendo um cliente, né, um investidor conservador. Então, o fundo multimercado, por que ele é interessante? Porque ele é um meio termo. Ele faz o que, basicamente? Ele vai investir um pouco em renda variável, em ações, por exemplo, algo mais agressivo, um pouco em renda fixa, de forma mesclada. E existem fundos, como eu já comentei também, que eles têm baixo beta, baixa correlação com o risco sistêmico. Isso significa que a bolsa pode estar subindo, explodindo para cima, o mercado super otimista, a economia indo bem, ou indo para baixo e naturalmente a economia não tão bem e pessimismo, e o fundo vai estar lá na dele tranquilinho, né? Porque ele tem baixo risco sistêmico. É muito interessante, principalmente opções de fundos long short, fundos macro, fundos multimercado que investem offshore, ou seja, fora do Brasil, em estratégias fora do Brasil. É bem legal e você tem acesso a esse tipo de fundo via corretora. Via banco é um pouco mais difícil ter produtos bons desse tipo, mas via corretoras de investimentos você encontra fácil. Então guarde essa dica, fundos multimercado. Esse tem que ter também uma relação dentro da sua carteira alta, em torno de 20, 30% da sua carteira, às vezes um pouco mais, falando aí perfil conservador para perfil moderado de investidor. E por fim, outro tipo de investimento que não pode faltar na sua carteira são ativos de renda variável, especificamente ações. Sim, mesmo se você for conservador, é interessante você ter também ativos de renda variável que tem um certo risco, eles vão oscilar, às vezes vão cair, vão subir, mas é legal, principalmente se você tem perspectiva de prazo maior. Dentro da sua carteira de investimentos, você pode fracionar ela, basicamente, é o que eu geralmente faço quando eu monto carteiras de investimentos. Fracione ela pensando em 3 tipos de carteira, né, dentro de uma carteira só em termos de liquidez, de prazos, né, para você poder resgatar. Uma parte que a gente pode chamar de Wallet 1 seriam ativos que vão vencer ou já dão possibilidade de liquidez em até 30 dias, tá? Ou de D0, pedir o resgate sai no mesmo dia a aplicação, ou no máximo D mais 30. Essa eu chamo de Wallet 1, mais líquida, e naturalmente aplicações mais conservadoras, que se enquadram bem, títulos de renda fixa, fundos de renda fixa, títulos públicos, que são os 2 primeiros itens que a gente levantou. A Wallet número 2, eu geralmente monto, e não só eu, planejadores financeiros, né, vão trabalhar dessa forma, que é muito interessante, já pensando em aplicações para prazos de 1 ano a 2 anos de liquidez. Já entraria melhor aí, por exemplo, os fundos multimercado, os fundos do item 3. E aí você tem que definir o quanto que você vai colocar percentualmente do total que você tem para aplicar na wallet número 1, mais liquidez, na wallet número 2, liquidez média, e por fim, wallet número 3, vai ser a menor porção da carteira, por geralmente ser ativos mais longos, que vão travar a sua liquidez, a possibilidade de você tirar dinheiro por um bom período e por isso vão pagar mais. E aí na wallet número 3 eu estou falando de aplicações que vão justamente de 2 anos de liquidez para cima, ou seja, ou que você não vai poder resgatar antes de completar 2 anos ou mais, ou que você até poderia resgatar, mas é bom esquecer um pouquinho esse dinheiro, porque ele pode oscilar muito. Exemplo, ações. Então, dentro dessa wallet número 3, o percentual que você vai deixar para prazos maiores, e aí você pode colocar tanto itens ali do item número 1 e 2, né? Ou seja, NTNs, que são títulos para maior prazo, como a gente falou no início, CDBs, debêntures também com títulos de maior prazo para render mais, ou por fim, títulos que você precisa carregar por mais tempo por serem mais agressivos. E aí você dá mais tempo para ele mesmo em períodos de oscilação, te dá um retorno legal, que seria ações. Então, o último item, por fim, é investir em ativos de renda variável. Esse é o 4º item, mas no máximo renda variável a gente sugere pelo menos uma carteira conservadora ter de 0 a 10% da sua carteira em títulos de renda variável. Em ações, pode entrar também, por exemplo, o fundo multimercado, que é um título de renda variável um pouco mais conservador, que a gente já comentou, mas é interessante ter esse tipo de título, mas com parcimônia.
se você já tem um perfil moderado para agressivo, esse valor em renda variável, ações, por exemplo, pode variar entre 10 a 20% da carteira. Perfil agressivo geralmente já consegue ali alocar metade da carteira do total investido em renda variável, em ações, por exemplo, sem ficar tão assustado com as oscilações, porque ele acompanha geralmente mais o mercado, está mais ciente dos riscos. Mas assim, não se aventure a achar que você é agressivo se você não é, ou até mesmo moderado. 90% pelo menos da população, gente, é conservador. Respeite o seu perfil e faça uma alocação que você se sinta tranquilo, que pode ter algum ativo que oscile um pouco e tente entregar um pouco mais que a renda fixa, que é o item 1 e 2, né? Títulos públicos e títulos de renda fixa de crédito, só que privado. E aí, então, se encaixariam aí títulos multimercado, fundos multimercados, que é o item 3, mas com um risco médio moderado, não muito agressivo, tá? Esse sim pode ter uma constituição significativa da sua carteira. Agressivo, que é o item 4, muito pouco. É isso, gente. Muito obrigado desde já. Fique conosco aí, acompanhe os vídeos, dê aquela curtida, compartilhe, se inscreva no canal, porque aqui o seu futuro tem valor. Um grande abraço.